Olá, seja bem-vindo! Para iniciar este vídeo, vamos falar sobre as técnicas de análise das demonstrações financeiras, a análise horizontal, a análise vertical, a análise de índices e a análise de fluxo de caixa. A análise horizontal envolve a comparação dos dados financeiros de uma empresa ao longo de vários períodos, normalmente em ordem cronológica. Seu objetivo é identificar tendências e padrões de crescimento, estagnação ou declínio nas contas das demonstrações financeiras. A análise vertical consiste em calcular a proporção de cada item das demonstrações financeiras em relação a um valor base. Normalmente, o valor base é a receita total para a análise da demonstração do resultado e o ativo total para a análise do balanço patrimonial. A análise de índices consiste em calcular e interpretar índices financeiros que medem a liquidez, a solvência, a rentabilidade e a eficiência operacional da empresa. Alguns exemplos desses indicadores são o índice de liquidez corrente, o índice de endividamento, a margem de lucro líquido e o retorno sobre o investimento. A análise de fluxo de caixa envolve a análise das entradas e saídas de caixa da empresa ao longo de um período contábil. Isso viabiliza a avaliação da capacidade da empresa de gerar caixa, a identificação de suas fontes e usos de recursos financeiros e a análise da saúde financeira de curto prazo. Para entendermos corretamente a importância do processo financeiro para as organizações, é importante entender o conceito e a origem da contabilidade. A contabilidade está embasada no registro, na análise e na comunicação das informações financeiras de uma entidade. Ela desempenha um papel fundamental no acompanhamento e na avaliação do desempenho financeiro de uma empresa, fornecendo informações essenciais para a tomada de decisões gerenciais, para a prestação de contas aos acionistas e para a conformidade com as leis e regulamentos financeiros. A contabilidade tem suas raízes em tempos remotos, porém, os primeiros registros dessa prática datam do século XIII, quando na Itália foi publicada a obra Tractatus de Computis et Scripturis, do escritor Frei Luca Pacioli. A obra de Pacioli trazia registros contábeis que foram desenvolvidos com base no método das partilhas dobradas. Ele não foi o criador da metodologia, mas seu trabalho ajudou a difundi-la por toda a Europa. O método das partidas dobradas é um princípio fundamental da contabilidade e estabelece que toda transação financeira deve ser registrada em pelo menos duas contas, de forma que o valor debitado em uma conta seja igual ao valor creditado em outra conta. A contabilidade inclui três conceitos principais: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos compreendem os recursos que estão sob o controle da entidade e que são provenientes de eventos ocorridos no passado. Nessa perspectiva, é esperado que esses ativos proporcionem benefícios econômicos futuros, visto que desempenham um papel fundamental na construção da posição financeira e patrimonial da entidade. Os passivos se referem às responsabilidades atuais da entidade, decorrentes de eventos ocorridos no passado. Espera-se que essas obrigações causem saídas de recursos econômicos no futuro. Assim, os passivos desempenham um papel importante na construção da posição financeira e da estrutura de financiamento da entidade. Já o patrimônio líquido corresponde a uma das principais seções do balanço patrimonial de uma empresa. Ele representa a parte residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os passivos. Em outras palavras, o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos da empresa. O patrimônio líquido, por sua vez, pode apresentar três situações patrimoniais: lucratividade, situação nula e prejuízo. O lucro ocorre quando o ativo é maior que o passivo, resultando em um patrimônio líquido positivo. Nesse caso, se houver um encerramento da entidade, sobraria uma riqueza para distribuir aos proprietários ou acionistas. A situação nula ocorre quando o ativo é igual ao passivo, resultando em um patrimônio líquido nulo. Nesse caso, os ativos seriam suficientes apenas para liquidar as obrigações com terceiros. A condição de prejuízo se manifesta quando o valor dos ativos é inferior ao valor do passivo, resultando em um patrimônio líquido negativo, conhecido também como passivo a descoberto. Nessa circunstância, os ativos não são suficientes para quitar todas as obrigações da entidade. Depois de entendermos as aplicabilidades da contabilidade,
vamos aprofundar nossos estudos sobre as demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são documentos contábeis que fornecem informações sobre a situação financeira, o desempenho e as atividades de uma empresa. Esses documentos são preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e podem ser usados por investidores, acionistas, credores e outras partes interessadas, a fim de avaliar a saúde financeira de uma empresa e de tomar decisões. Entre as principais demonstrações financeiras, podemos destacar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, DRE, a demonstração de fluxos de caixa, DFC, e a demonstração do valor adicionado, DVA. O balanço patrimonial é formado por um grupo de contas utilizado na contabilidade para agrupar contas semelhantes de acordo com suas características e natureza. Esse tipo de relatório é um dos principais demonstrativos financeiros de uma empresa. Ele apresenta a posição financeira da empresa em um determinado momento, fornecendo informações sobre seus ativos, passivos e patrimônio líquido. O balanço patrimonial é composto por duas seções principais, o lado do ativo e o lado do passivo. Os grupos de contas do ativo são agrupados em ordem decrescente por liquidez, ou seja, os primeiros serão sempre aqueles que tenham mais facilidade em ser convertidos em dinheiro. Dessa forma, temos o ativo circulante, onde estão o dinheiro, o caixa ou o banco, por exemplo, e os demais itens, que podem ser transformados em dinheiro rapidamente. Em seguida, temos o ativo não circulante. Nessa categoria estão incluídos os direitos que serão convertidos em dinheiro a longo prazo, após o término do exercício, bem como os bens e direitos adquiridos para uso interno na empresa, que não serão vendidos e que não irão gerar liquidez imediata para a organização. Por outro lado, o passivo é classificado de acordo com o prazo de vencimento ou exigibilidade. Isso significa que as contas que devem ser quitadas de forma mais imediata estão agrupadas na primeira categoria, enquanto aquelas que serão pagas a longo prazo compõem o segundo grupo. No passivo circulante, ocorre o pagamento das obrigações em um período de até um ano. Exemplos dessas obrigações incluem fornecedores, salários a serem pagos, empréstimos bancários e outros compromissos similares. Já o passivo não circulante apresenta as obrigações que normalmente serão pagas após o final do exercício seguinte, como vencimento superior a um ano, longo prazo. Ele é composto por empréstimos a longo prazo, debentures e provisões de longo prazo, por exemplo. No exigível a longo prazo, as dívidas ou obrigações deverão ser pagas em um prazo maior do que um ano. Temos como exemplo os financiamentos, títulos a pagar, empréstimos de sócios, entre outros. O patrimônio líquido representa os investimentos feitos pelos proprietários, além dos lucros acumulados no decorrer dos anos, os prejuízos acumulados durante os exercícios sociais, além de reservas efetuadas pela empresa, a fim de atender às necessidades específicas ou legais. Como exemplo, podemos citar o capital social, reservas de lucros, prejuízos acumulados e reserva legal. Outra demonstração financeira importante é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Ela apresenta o desempenho financeiro da empresa e geralmente compreende um prazo de um ano fiscal. Assim, a DRE mostra a receita, os custos e as despesas da empresa, além do resultado líquido obtido no período. Ainda temos a demonstração do fluxo de caixa, DFC. Ela é um dos demonstrativos financeiros essenciais de uma empresa, uma vez que fornece informações sobre as entradas e saídas de caixa da empresa, e geralmente compreende os períodos de um ano fiscal. Assim, a DFC ajuda a analisar a capacidade da empresa de gerar caixa, identificar as fontes e usos de recursos financeiros e a avaliar a saúde financeira de curto prazo. A estrutura da demonstração do fluxo de caixa, DFC, é formada por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. As atividades operacionais representam as entradas e saídas de caixa relacionadas às operações principais da empresa. As atividades de investimento estão relacionadas às variações nos ativos não circulantes da empresa, que são destinados às atividades operacionais de produção e venda. As atividades de financiamento dizem respeito às operações com credores e investidores, envolvendo principalmente a captação de recursos financeiros e o pagamento das obrigações financeiras.
Outro ponto importante do fluxo de caixa diz respeito ao método direto e indireto de elaboração. O método direto é elaborado de uma forma mais detalhada, relatando os fluxos de caixa que são provenientes das principais atividades operacionais da empresa, tal como vendas de produtos ou serviços, pagamentos a fornecedores e salários. Já o método indireto é elaborado com base no lucro líquido do período, ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem o caixa, tal como depreciação, amortização, as variações do ativo e passivo circulantes ou das despesas não monetárias. Temos ainda a demonstração do valor adicionado, DVA, que é um relatório contábil que tem como objetivo principal identificar a quantidade de riqueza gerada por uma organização em determinado período e mostrar como essa riqueza foi distribuída entre os diferentes agentes que contribuíram para sua criação. O orçamento de capital é um processo utilizado pelas empresas para avaliar e tomar decisões de investimento em projetos de longo prazo. Ele envolve a análise e seleção de projetos de investimento que têm o potencial de gerar fluxos de caixa futuros e criar valor para a empresa. O objetivo principal do orçamento de capital é alocar os recursos financeiros da empresa de forma eficiente, identificando os investimentos que proporcionaram um maior retorno sobre o capital investido. Ele ajuda a empresa a tomar decisões estratégicas sobre quais projetos investir e quais rejeitar. Fica a cargo do administrador financeiro a avaliação dos investimentos mais rentáveis para maximizar o lucro da organização e, consequentemente, apresentar menor risco. Nesse sentido, temos, por exemplo, investimentos de longo prazo e que geram um maior custo, tais como terrenos, instalações e equipamentos, que demandam um maior desembolso. Outro ponto que deve ser observado é o prazo de obtenção do benefício, que é um aspecto crucial a ser considerado no processo de orçamento de capital. Ele está diretamente relacionado à duração e ao tempo necessário para que um projeto de investimento gere fluxos de caixa positivos e benefícios financeiros para a empresa. Geralmente, o investimento de capital é associado a projetos de longo prazo, em que a empresa espera obter benefícios que ultrapassam um ano. Esses investimentos envolvem a aquisição de ativos de longo prazo, como propriedades, equipamentos, tecnologia, expansão de instalações, entre outros. Os investimentos operacionais estão relacionados às atividades do dia a dia da empresa e são de curto prazo. Eles são necessários para manter as operações diárias, como a reposição de estoques, a contratação de mão de obra temporária, gastos com marketing, entre outros. Ao realizar a análise das alternativas de investimento, o orçamento de capital considera fatores como o retorno esperado, o risco envolvido, o impacto nos fluxos de caixa, a sinergia com as atividades existentes da empresa, as demandas do mercado, as tendências futuras e as condições econômicas. O orçamento de capital é uma atividade de extrema importância que requer cuidado, análise detalhada e consideração de diversos fatores para garantir que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente, sustentável e que agregue valor à empresa em todos os aspectos relevantes. Chegamos ao fim desta unidade. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo! Para iniciar este vídeo, vamos falar sobre as técnicas de análise das demonstrações financeiras, a análise horizontal, a análise vertical, a análise de índices e a análise de fluxo de caixa. A análise horizontal envolve a comparação dos dados financeiros de uma empresa ao longo de vários períodos, normalmente em ordem cronológica. Seu objetivo é identificar tendências e padrões de crescimento, estagnação ou declínio nas contas das demonstrações financeiras. A análise vertical consiste em calcular a proporção de cada item das demonstrações financeiras em relação a um valor base. Normalmente, o valor base é a receita total para a análise da demonstração do resultado e o ativo total para a análise do balanço patrimonial. A análise de índices consiste em calcular e interpretar índices financeiros que medem a liquidez, a solvência, a rentabilidade e a eficiência operacional da empresa. Alguns exemplos desses indicadores são o índice de liquidez corrente, o índice de endividamento, a margem de lucro líquido e o retorno sobre o investimento. A análise de fluxo de caixa envolve a análise das entradas e saídas de caixa da empresa ao longo de um período contábil. Isso viabiliza a avaliação da capacidade da empresa de gerar caixa,
a identificação de suas fontes e usos de recursos financeiros e a análise da saúde financeira de curto prazo. Para entendermos corretamente a importância do processo financeiro para as organizações, é importante entender o conceito e a origem da contabilidade. A contabilidade está embasada no registro, na análise e na comunicação das informações financeiras de uma entidade. Ela desempenha um papel fundamental no acompanhamento e na avaliação do desempenho financeiro de uma empresa, fornecendo informações essenciais para a tomada de decisões gerenciais, para a prestação de contas aos acionistas e para a conformidade com as leis e regulamentos financeiros. A contabilidade tem suas raízes em tempos remotos, porém, os primeiros registros dessa prática datam do século XIII, quando na Itália foi publicada a obra Tractatus de Computis et Scripturis, do escritor Frei Luca Pacioli. A obra de Pacioli trazia registros contábeis que foram desenvolvidos com base no método das partilhas dobradas. Ele não foi o criador da metodologia, mas seu trabalho ajudou a difundi-la por toda a Europa. O método das partidas dobradas é um princípio fundamental da contabilidade e estabelece que toda transação financeira deve ser registrada em pelo menos 2 contas, de forma que o valor debitado em uma conta seja igual ao valor creditado em outra conta. A contabilidade inclui 3 conceitos principais: os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os ativos compreendem os recursos que estão sob o controle da entidade e que são provenientes de eventos ocorridos no passado. Nessa perspectiva, é esperado que esses ativos proporcionem benefícios econômicos futuros, visto que desempenham um papel fundamental na construção da posição financeira e patrimonial da entidade. Os passivos se referem às responsabilidades atuais da entidade, decorrentes de eventos ocorridos no passado. Espera-se que essas obrigações causem saídas de recursos econômicos no futuro. Assim, os passivos desempenham um papel importante na construção da posição financeira e da estrutura de financiamento da entidade. Já o patrimônio líquido corresponde a uma das principais seções do balanço patrimonial de uma empresa. Ele representa a parte residual dos ativos da empresa após a dedução de todos os passivos. Em outras palavras, o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos da empresa. O patrimônio líquido, por sua vez, pode apresentar 3 situações patrimoniais: lucratividade, situação nula e prejuízo. O lucro ocorre quando o ativo é maior que o passivo, resultando em um patrimônio líquido positivo. Nesse caso, se houver um encerramento da entidade, sobraria uma riqueza para distribuir aos proprietários ou acionistas. A situação nula ocorre quando o ativo é igual ao passivo, resultando em um patrimônio líquido nulo. Nesse caso, os ativos seriam suficientes apenas para liquidar as obrigações com terceiros. A condição de prejuízo se manifesta quando o valor dos ativos é inferior ao valor do passivo, resultando em um patrimônio líquido negativo, conhecido também como passivo a descoberto. Nessa circunstância, os ativos não são suficientes para quitar todas as obrigações da entidade. Depois de entendermos as aplicabilidades da contabilidade, vamos aprofundar nossos estudos sobre as demonstrações financeiras. Demonstrações financeiras são documentos contábeis que fornecem informações sobre a situação financeira, o desempenho e as atividades de uma empresa. Esses documentos são preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e podem ser usados por investidores, acionistas, credores e outras partes interessadas, a fim de avaliar a saúde financeira de uma empresa e de tomar decisões. Entre as principais demonstrações financeiras, podemos destacar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, DRE, a demonstração de fluxos de caixa, DFC, e a demonstração do valor adicionado, DVA. O balanço patrimonial é formado por um grupo de contas utilizado na contabilidade para agrupar contas semelhantes de acordo com suas características e natureza. Esse tipo de relatório é um dos principais demonstrativos financeiros de uma empresa. Ele apresenta a posição financeira da empresa em um determinado momento, fornecendo informações sobre seus ativos, passivos e patrimônio líquido. O balanço patrimonial é composto por 2 seções principais, o lado do ativo e o lado do passivo.
Os grupos de contas do ativo são agrupados em ordem decrescente por liquidez, ou seja, os primeiros serão sempre aqueles que tenham mais facilidade em ser convertidos em dinheiro. Dessa forma, temos o ativo circulante, onde estão o dinheiro, o caixa ou o banco, por exemplo, e os demais itens, que podem ser transformados em dinheiro rapidamente. Em seguida, temos o ativo não circulante. Nessa categoria estão incluídos os direitos que serão convertidos em dinheiro a longo prazo, após o término do exercício, bem como os bens e direitos adquiridos para uso interno na empresa, que não serão vendidos e que não irão gerar liquidez imediata para a organização. Por outro lado, o passivo é classificado de acordo com o prazo de vencimento ou exigibilidade. Isso significa que as contas que devem ser quitadas de forma mais imediata estão agrupadas na primeira categoria, enquanto aquelas que serão pagas a longo prazo compõem o segundo grupo. No passivo circulante, ocorre o pagamento das obrigações em um período de até 1 ano. Exemplos dessas obrigações incluem fornecedores, salários a serem pagos, empréstimos bancários e outros compromissos similares. Já o passivo não circulante apresenta as obrigações que normalmente serão pagas após o final do exercício seguinte, como vencimento superior a 1 ano, longo prazo. Ele é composto por empréstimos a longo prazo, debentures e provisões de longo prazo, por exemplo. No exigível a longo prazo, as dívidas ou obrigações deverão ser pagas em um prazo maior do que 1 ano. Temos como exemplos financiamentos, títulos a pagar, empréstimos de sócios, entre outros. O patrimônio líquido representa os investimentos feitos pelos proprietários, além dos lucros acumulados no decorrer dos anos, os prejuízos acumulados durante os exercícios sociais, além de reservas efetuadas pela empresa, a fim de atender às necessidades específicas ou legais. Como exemplo, podemos citar o capital social, reservas de lucros, prejuízos acumulados e reserva legal. Outra demonstração financeira importante é a DRE, demonstração do resultado do exercício. Ela apresenta o desempenho financeiro da empresa e geralmente compreende um prazo de 1 ano fiscal. Assim, a DRE mostra a receita, os custos e as despesas da empresa, além do resultado líquido obtido no período. Ainda temos a demonstração do fluxo de caixa, DFC. Ela é um dos demonstrativos financeiros essenciais de uma empresa, uma vez que fornece informações sobre as entradas e saídas de caixa da empresa, e geralmente compreende os períodos de 1 ano fiscal. Assim, a DFC ajuda a analisar a capacidade da empresa de gerar caixa, identificar as fontes e usos de recursos financeiros e a avaliar a saúde financeira de curto prazo. A estrutura da demonstração do fluxo de caixa, DFC, é formada por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. As atividades operacionais representam as entradas e saídas de caixa relacionadas às operações principais da empresa. As atividades de investimento estão relacionadas às variações nos ativos não circulantes da empresa, que são destinados às atividades operacionais de produção e venda. As atividades de financiamento dizem respeito às operações com credores e investidores, envolvendo principalmente a captação de recursos financeiros e o pagamento das obrigações financeiras. Outro ponto importante do fluxo de caixa diz respeito ao método direto e indireto de elaboração. O método direto é elaborado de uma forma mais detalhada, relatando os fluxos de caixa que são provenientes das principais atividades operacionais da empresa, tal como vendas de produtos ou serviços, pagamentos a fornecedores e salários. Já o método indireto é elaborado com base no lucro líquido do período, ajustado pelos efeitos das transações que não envolvem o caixa, tal como depreciação, amortização, as variações do ativo e passivo circulantes ou das despesas não monetárias. Temos ainda a demonstração do valor adicionado, DVA, que é um relatório contábil que tem como objetivo principal identificar a quantidade de riqueza gerada por uma organização em determinado período e mostrar como essa riqueza foi distribuída entre os diferentes agentes que contribuíram para sua criação. O orçamento de capital é um processo utilizado pelas empresas para avaliar e tomar decisões de investimento em projetos de longo prazo. Ele envolve a análise e seleção de projetos de investimento que têm o potencial de gerar fluxos de caixa futuros e criar valor para a empresa. O objetivo principal do orçamento de capital
é alocar os recursos financeiros da empresa de forma eficiente, identificando os investimentos que proporcionaram um maior retorno sobre o capital investido. Ele ajuda a empresa a tomar decisões estratégicas sobre quais projetos investir e quais rejeitar. Fica a cargo do administrador financeiro a avaliação dos investimentos mais rentáveis para maximizar o lucro da organização e, consequentemente, apresentar menor risco. Nesse sentido, temos, por exemplo, investimentos de longo prazo e que geram maior custo, tais como terrenos, instalações e equipamentos, que demandam um maior desembolso. Outro ponto que deve ser observado é o prazo de obtenção do benefício, que é um aspecto crucial a ser considerado no processo de orçamento de capital. Ele está diretamente relacionado à duração e ao tempo necessário para que um projeto de investimento gere fluxos de caixa positivos e benefícios financeiros para a empresa. Geralmente, o investimento de capital é associado a projetos de longo prazo, em que a empresa espera obter benefícios que ultrapassam um ano. Esses investimentos envolvem a aquisição de ativos de longo prazo, como propriedades, equipamentos, tecnologia, expansão de instalações, entre outros. Os investimentos operacionais estão relacionados às atividades do dia a dia da empresa e são de curto prazo. Eles são necessários para manter as operações diárias, como a reposição de estoques, a contratação de mão de obra temporária, gastos com marketing, entre outros. Ao realizar a análise das alternativas de investimento, o orçamento de capital considera fatores como o retorno esperado, o risco envolvido, o impacto nos fluxos de caixa, a sinergia com as atividades existentes da empresa, as demandas do mercado, as tendências futuras e as condições econômicas. O orçamento de capital é uma atividade de extrema importância que requer cuidado, análise detalhada e consideração de diversos fatores para garantir que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente, sustentável e que agregue valor à empresa em todos os aspectos relevantes. Chegamos ao fim desta unidade. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo! Vamos iniciar o estudo sobre a política de formação de preços, financiamento e investimento. Vamos começar falando sobre a precificação. A precificação é um processo essencial para qualquer empresa, pois envolve a definição do valor monetário a ser atribuído aos produtos ou serviços oferecidos. É um aspecto crucial da gestão financeira e estratégica de um negócio, ao influenciar diretamente a receita, a lucratividade e a competitividade da empresa. Para calcular o preço de venda de um produto ou serviço, é necessário considerar alguns elementos importantes, como os custos de produção, despesas operacionais, margem de lucro desejada e demanda do mercado. O processo de precificação envolve várias etapas essenciais para estabelecer um preço adequado para um produto ou serviço. São etapas do processo de precificação: o entendimento do bem ou serviço, a identificação das variáveis de análise, a análise das variáveis de precificação e a formação do preço de venda. A função do processo de entendimento do bem ou serviço é compreender produtos ou serviços essenciais para desenvolver estratégias de marketing, definir preços adequados, atender às necessidades dos clientes e se destacar da concorrência. No processo de identificação das variáveis de análise, é importante identificar e considerar várias variáveis relevantes, como características do produto ou serviço, preço, concorrência, demandas, tendências do mercado, entre outros. Algumas variáveis são aplicadas à grande maioria dos bens e serviços. Entre elas podemos citar: variáveis econômicas, são o conjunto de características relacionadas às perspectivas econômicas e financeiras dos produtos ou serviços, cujo processo de formação de preço está em andamento. As variáveis de custos são o conjunto de variáveis relacionadas à análise e à gestão dos gastos, que se refere aos esforços operacionais e à gestão voltada à produção de bens e serviços, podendo ser comercializados em seus mercados específicos. As variáveis mercadológicas são o conjunto de variáveis relacionadas às perspectivas mercadológicas dos bens ou serviços,
como análise da concorrência, clientes, fornecedores, entre outros. E as variáveis societárias e tributárias são o conjunto de variáveis relacionadas ao posicionamento societário e tributário das empresas envolvidas no processo de fornecimento, intermediação e compra. A análise das variáveis de precificação sugere a análise e estabelecimento dos preços que serão praticados. Por último, temos a formação do preço de vendas, sendo considerada uma das mais importantes. Para que ela seja bem executada, é importante que as etapas anteriores tenham sido bem executadas também. O preço de venda pode ser calculado através da apuração do custo, sendo agregado a ele outros custos e despesas que são decorrentes das vendas. Devemos ter ciência que, mesmo que o preço de venda seja definido pela concorrência ou pelo mercado, saber a composição dos custos é fundamental. Ao realizar uma análise das variáveis de precificação, é importante considerar diversos fatores que podem impactar o estabelecimento do preço de um produto ou serviço. Um dos fatores a ser analisado é o gasto. O primeiro gasto que devemos analisar é o custo. O custo é uma das principais variáveis a serem consideradas no processo de precificação. É essencial entender e analisar os custos associados à produção ou oferta de um produto ou serviço, a fim de determinar um preço adequado. Os custos são divididos em custos diretos, relacionados diretamente à produção do produto ou à entrega do serviço. Incluem matérias-primas, mão de obra direta e quaisquer outros custos específicos associados à produção de cada unidade do produto ou serviço. Os custos indiretos não estão diretamente relacionados à produção de um produto específico, mas são necessários para manter as operações da empresa. Custos fixos, que não variam com a produção ou quantidade de vendas. Eles são incluídos independentemente do volume de produção ou vendas e incluem despesas como aluguel, salários administrativos, seguros, depreciação, entre outros. Custos variáveis são custos que variam de acordo com a produção ou quantidade de vendas. Eles aumentam ou diminuem proporcionalmente ao volume de produção ou vendas. Custos híbridos são os gastos ligados diretamente à produção de bens e serviços, parcialmente fixos e variáveis. Devemos falar ainda sobre os investimentos, que são os gastos associados ao aporte de capital para manter a organização competitiva, através da aquisição de infraestrutura, tecnologia, capacidade, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. E as despesas são os gastos associados à administração e à gestão da empresa e não apresentam relação direta ou indireta aos bens e serviços. Pelo método direto, as despesas apresentam a mesma classificação dos custos. São separadas em despesas fixas, variáveis e híbridas. O custeio direto, também conhecido como custeio variável ou custeio direto marginal, é um método de cálculo de custos que considera apenas os custos diretos e variáveis relacionados à produção de um produto ou à prestação de um serviço. Nesse método, os custos fixos são tratados como despesas do período e não são alocados ao produto ou serviço. A margem de contribuição é um indicador financeiro que representa a diferença entre a receita de vendas de um produto ou serviço e os custos e despesas variáveis associados a ele. É um valor importante para a análise de viabilidade econômica e tomada de decisões financeiras. Para calcular a margem de contribuição, é necessário subtrair dos valores de venda os custos e despesas variáveis. Os custos variáveis incluem aqueles diretamente relacionados à produção ou à venda do produto, como matéria-prima, mão de obra direta e embalagens. As despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com o volume de vendas, como comissões de vendedores e impostos sobre vendas. O ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even point, é um conceito utilizado na análise de custos e na tomada de decisões financeiras.
Ele representa o ponto em que as receitas de vendas são iguais aos custos totais, resultando em um lucro líquido igual a zero. Em outras palavras, o ponto de equilíbrio indica o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis de uma empresa, sem gerar lucro nem prejuízo. É o momento em que as receitas são suficientes para cobrir todos os gastos, mas ainda não geram um retorno adicional. O ponto de equilíbrio pode ser dividido em ponto de equilíbrio contábil, que está relacionado ao nível de vendas necessário para que a empresa cubra todos os seus custos e despesas sem gerar lucro nem prejuízo. É o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. E temos também o ponto de equilíbrio financeiro, também conhecido como ponto de equilíbrio em valor. É um conceito financeiro que representa o nível de vendas necessário para cobrir todos os custos e despesas, incluindo tanto os custos fixos como os custos variáveis, para obter um lucro igual a zero. O ponto de equilíbrio econômico é o nível de vendas necessário para que uma empresa cubra todos os seus custos e despesas, incluindo os custos fixos e variáveis, e alcance um lucro igual a zero, considerando não apenas os aspectos contábeis, mas também os aspectos econômicos do negócio. Para precificar, podemos utilizar o markup, que é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para determinar o seu preço de venda. Ele é utilizado como uma forma de incorporar as despesas e margem de lucro desejadas no preço final do produto. O cálculo do markup envolve a consideração dos custos diretos, indiretos e despesas operacionais, bem como a margem de lucro desejada. O uso do markup na precificação de produtos e serviços permite que as empresas considerem os custos de produção, margens de lucro desejadas e outras variáveis relevantes para determinar preços adequados. No entanto, é importante realizar análises adicionais, como a análise de mercado e a análise de concorrência, para garantir que os preços estejam alinhados com o valor percebido pelos clientes e sejam competitivos no mercado. A política de gestão de riscos financeiros refere-se às estratégias e diretrizes estabelecidas por uma empresa para identificar, avaliar, mitigar e monitorar os riscos financeiros aos quais ela está exposta. Essa política visa proteger a empresa contra perdas financeiras significativas, decorrentes de flutuações adversas nos mercados financeiros e econômicos. As políticas de financiamento e investimento são estratégias e diretrizes adotadas por uma empresa para gerir suas fontes de financiamento e alocar recursos em projetos de investimento. Essas políticas têm como objetivo maximizar o retorno sobre os investimentos, otimizar a estrutura de capital e garantir a sustentabilidade financeira da empresa. As políticas de financiamento podem ser divididas em política de estrutura de capital e alavancagem financeira. Podemos citar como exemplos de fonte de financiamentos os empréstimos bancários, financiamentos por meio de emissão de títulos, investidores externos e retenção de lucros. Cada empresa irá adaptar suas políticas de acordo com suas necessidades específicas, objetivos estratégicos e condições do mercado. É importante que as políticas de financiamento sejam consistentes com a estratégia global da empresa e considerem a análise de risco e o planejamento financeiro adequado. Já as políticas de investimento referem-se às diretrizes e estratégias estabelecidas por uma empresa ou investidor para guiar suas decisões de alocação de recursos financeiros. Essas políticas são projetadas para alcançar metas específicas de investimento, gerenciar riscos e maximizar o retorno sobre o investimento. Existem diversas oportunidades de investimento disponíveis para os investidores, cada uma com suas características e níveis de risco.
A escolha das oportunidades de investimento depende dos objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento de cada indivíduo. Chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que tenha sido um momento de aprendizado. Bons estudos!